Para o jogo de segunda-feira contra a equipe do Atlético Goianiense, o Internacional tem um time já se encaminhando. O Wanderson não deverá ser desfalque. Ainda assim, o jogador não voltou a treinar com normalidade e deu voltas no gramado ao longo desta quarta-feira. Wanderson que está encaminhando a sua permanência no Internacional. Aliás, o pai do jogador revelou uma proposta recusada pelo atleta ainda nesta semana. Tem também a não convocação de Johnny para a seleção norte-americana, o que pode inviabilizar os planos do jogador de disputar a Copa do Mundo. Mano Menezes também rejeitou proposta milionária antes de renovar com o Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado nessa quarta-feira. Eu começo atualizando o treinamento que rolou nesta manhã no CT Parque Gigante. E eu estive por lá. Acompanhei uma atividade onde Wanderson foi novamente a principal notícia. O atacante ainda não está recuperado do desconforto muscular que o tirou do intervalo da partida contra o Cuiabá. Ele não havia treinado na terça-feira, atividade de reapresentação, e hoje foi programado, mas não trabalhou com os demais jogadores. Ele ainda sente um desconforto, apesar do exame não ter apontado nenhuma lesão. Deu voltas no gramado. O que a gente ouve no CT é que a expectativa é que o Wanderson jogue sem maiores problemas na segunda-feira contra o Atlético, tanto que ontem já pegou chuteira e foi programado. Mas como foi uma atividade muito intensa, até do ponto de vista físico hoje, o Wanderson ele foi preservado, mas não deverá ser problema para o jogo de segunda-feira. Aliás, o treino foi de fato muito intenso hoje. O Mano Menezes separou 3 times, no grupo de jogadores e ficou realizando coletivos com os 3 times. Um time que ficava sobrando ficava de um lado do campo. Na outra metade era um ataque contra a defesa. O time que ganhava esse ataque contra a defesa ganhava o direito de ter a posse de bola e atacar o time que estava esperando no outro campo, na outra metade do gramado. Só que isso em uma intensidade e uma velocidade muito grande, até para tomada de decisão, ou seja, meu time ganhou, corre porque eu tenho que atacar o outro. Meu time conseguiu tirar a bola, corre porque tem que atacar o outro. E aí no meio da atividade ainda, o Sidney Lobo, o Mano Menezes, o Cauã de Almeida, eles faziam sinalizações. Edenilson, tu sai do time rosa e tu vai pro amarelo agora. E aí o Edenilson tinha que ir rápido, pegar um colete amarelo e ver qual era a função do time amarelo para jogar. Era uma atividade bem intensa mesmo e que teve como destaque o Alan Patrick. Cara, nos treinos é impressionante como o Alan Patrick encontra espaços onde não tem, e nesse tipo de atividade isso fica bem claro. É um jogador diferenciado que o Inter tem e, aliás, deverá ser titular na partida de segunda-feira contra o Atlético Goianiense. A dúvida está sobre quem sai do time, se o Depena fica de fora, se sai o Maurício, mas o Alan Patrick deve ser mantido como titular da equipe, Vamos para os outros assuntos, porque o Johnny não foi convocado para a seleção norte-americana nesses 2 amistosos que os Estados Unidos vai disputar contra a Arábia Saudita e também contra o Japão. A gente conversou com o Johnny nas últimas semanas e ele falava da expectativa de estar nessa lista, porque estando nessa lista era meio caminho andado para ele jogar a Copa do Mundo, só que ele esteve fora dessa lista de 26 jogadores. E estando fora fica um pouco inviabilizada a ideia dele disputar a Copa do Mundo de 2022. Talvez para o futuro, ele é um jogador muito prospectado para o futuro da seleção norte-americana, mas para essa Copa de 2022 ficou um pouco mais difícil. O Johnny não deverá ser convocado, já que não foi nessa última lista dos Estados Unidos. Ele está na pré-lista da Copa, mas a pré-lista é aquela de 50 nomes, não nos 26. O Johnny praticamente fora da Copa do Mundo, e isso ficou evidenciado ao longo do dia de hoje. Olimpíadas, se fala muito no ciclo de Olimpíadas do Johnny, mas aí daqui a 2 anos, o jogador estava com uma certa expectativa, sim, de disputar essa Copa do Mundo de 2022. Ainda em outros assuntos, na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui falando sobre a renovação do Rodrigo Moledo e sobre a situação delicada que envolve essa renovação. Porque o Moledo esteve chateado em determinado momento, porque a direção do Internacional demorou um pouco demais para tomar a iniciativa e conversar com o jogador. A direção do Inter tinha algumas preocupações em relação à condição física do Rodrigo Moledo, se ele teria capacidade de ajudar na próxima temporada, e toda essa mistura
deverá gerar uma proposta com cláusulas de produtividade por parte do Internacional. E eu explico tudo isso aqui, vai nesse vídeo e assiste para ter mais detalhes sobre a situação do Moledo, que o Inter quer que fique, mas tem algumas dúvidas ainda e eu dou detalhes aqui, tá? Quem vai ficar é o Wanderson, e eu volto a falar sobre o atacante agora no Diário do Inter KTO. Mas eu volto a falar porque eu já falei aqui que estava muito bem encaminhada a compra do jogador por parte do Internacional. E a operação para isso já começou. O Inter tem uma cláusula de obrigação de comprar o Wanderson, em caso dele atingir metas, tá? De jogar um determinado número de jogos que ele vai atingir. E o Inter vai fazer essa opção porque entende que o valor que vai pagar pelo Wanderson, nos moldes que vai pagar pelo Wanderson, não conseguiria competir no mercado hoje. O Inter tem a preferência também da compra do Wanderson. Ou seja, se ele tivesse livre do mercado, provavelmente o valor dele aumentaria. Mas o Inter vai pagar os 4,5 milhões de euros pelo jogador, divididos em 6 parcelas de 4 milhões de reais aproximadamente. Tá? Dá 24 milhões de reais a negociação do Wanderson. Bom, o pai do jogador, o Vanberto, em entrevista ao Revista Colorada, deu uma informação muito importante, muito valiosa, que nessa semana o Wanderson recusou uma proposta do futebol inglês. Tamanha é o encaminhamento da permanência dele no Internacional. O Wanderson não cogita sair do Brasil nesse momento, o que poderia complicar, já que o Inter tem todas as preferências contratuais, é um desejo do jogador. O jogador começar, cara, na verdade queria voltar para a Europa, e martelar e obrigar o Inter a liberar ele. Mas isso não acontece. O Wanderson, em todas as manifestações que ele dá, ele diz que quer ficar no Brasil, que quer jogar no Internacional. E o Vanberto relatou isso e disse, não, tá tudo encaminhado, veio uma proposta inclusive da Inglaterra nessa semana e a gente recusou, a gente não quer isso, tá tudo encaminhado para a permanência do Inter e o ano que vem ele vai estar no Internacional. Boa notícia, Wanderson, um dos principais destaques, vai jogar segunda-feira e recusou essa proposta da Inglaterra. Outro que recusou uma proposta, e isso foi revelado, a gente já tinha detalhes que o Mano tinha sondagens de uma seleção e de um clube, mas Jeremias Werneck, que agora é nosso colega do grupo RBS, ele trouxe luz para esse assunto hoje, afirmando que o Mano recusou uma proposta de uma seleção para fazer um ciclo de Copa do Mundo. E ele recusou também uma proposta milionária de um outro clube do futebol brasileiro. Tudo nas vésperas da renovação com o Internacional. Quando eu disse que havia um pequeno temor nas últimas semanas, porque o Mano começou a receber sondagens, e essas sondagens poderiam balançar com ele, era exatamente em relação a isso. Mas o Inter conseguiu evoluir nas tratativas com o Mano, que estavam bem encaminhadas, é verdade. O Mano também está dando prioridade para a permanência dele aqui no Internacional, e como estava bem encaminhado, o Inter conseguiu fechar a renovação do Mano para o ano de 2023. Se apressou um pouco esse processo justamente em função dessas sondagens que o Jeremias Werneck revelou com um pouco mais de clareza lá na coluna dele em Gaúcha CH nesta quarta-feira. Pra fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu não vou falar dos jogos da Copa do Brasil, porque eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, enquanto tá rolando Flamengo e São Paulo. Mas amanhã tem Fluminense e Corinthians, tá? Que é um jogo que tá bem mais aberto. E eu tô pra te dizer que eu vou no Fluminense. Eu vou na derrota do Coringão. Eu acho que o Fernando Diniz vai conseguir surpreender o Corinthians. As odds são 2,3 para a vitória do Corinthians, 3,1 para o empate, 3 para o Fluminense ganhar. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!